Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga a agenda do Papa para o mês de abril. Diálogo interreligioso. Pontífice recebe grupo de trabalho de Departamento Vaticano e Comissão Palestina e afirma que é preciso amar e respeitar Jerusalém como uma mãe. Em São Paulo, o santuário celebra jubileu com criação de memorial. Governo brasileiro volta a exigir vistos de turistas vindo dos Estados Unidos. Definição das comissões no Senado provoca a reação de parlamentares da oposição. Os desafios dos migrantes que lutam pela sobrevivência. Monsenhor Jonas Habib dá nome à unidade do Corpo de Bombeiros em cidade-sede da Canção Nova. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou hoje a agenda do Papa para o mês de abril, quando presidirá as celebrações da Semana Santa e da Páscoa, além da viagem apostólica à Hungria. Hoje de manhã, o Santo Padre recebeu os participantes de uma reunião entre o Dicastério e a Comissão Palestina para o diálogo interreligioso. Em seu discurso, o Santo Padre lembrou que a iniciativa veio do cardeal Jean-Louis, juntamente com o Sheikh Mahmoud al-Habash. Francisco citou o assunto do encontro, o significado espiritual de Jerusalém, a cidade da paz. Afirmou que a cidade santa para os judeus, cristãos e muçulmanos tem um valor universal. Ao final, o pontífice agradeceu a visita dos participantes e os encorajou na realização do diálogo interreligioso. Um outro assunto é que hoje o Vaticano divulgou a agenda do Papa para o mês de abril. No domingo de Ramos, Francisco vai presidir a missa na Praça São Pedro às 10 horas da manhã. No dia 6, haverá a celebração do Crisma na Basílica de São Pedro às 9h30 da manhã. No dia 7 de abril, às 5 da tarde, tem a celebração da Paixão do Senhor. No mesmo dia, haverá a Via Sacra no Coliseu às 9h15 da noite. No dia 8, Vigília de Páscoa na Basílica de São Pedro, às 7h30 da noite. No domingo da ressurreição, missa na Praça São Pedro às 10 horas da manhã. Logo depois, ao meio-dia, o Papa dará a bênção Urbi et Orbi para a cidade de Roma e o mundo. Por fim, nos dias 28 a 30 de abril, o Santo Padre fará uma viagem apostólica à Hungria. Antes de concluir, o cardeal canadense Michael Cerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, citou em recente entrevista, pelos 10 anos de pontificado do Papa Francisco, aspectos da missão do Santo Padre. Afirmou que a carne e os ossos deste pontificado são a implementação do Concílio Vaticano II, a partir da caracterização dos fiéis como povo de Deus. Para o religioso, a realização do ministério do Papa é o surgimento de uma igreja mais sinodal. Outros pontos citados por ele foram as 40 viagens internacionais do Papa em quase 60 países, encontros com o povo de Deus que permitiram a realização do diálogo interreligioso. Entre os escritos do Papa, Dom Cerny enfatizou 2 encíclicas que abordam as maiores crises atuais do mundo, Fratelli Tutti e Laudato Si. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Pois é, os horários citados na matéria são os horários locais de Roma, onde na ocasião das celebrações acontecerão com 5 horas de diferença em relação ao Brasil. A gente muda de assunto para falar do Senado, que já instalou as comissões da casa. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília para falar dessas definições. Boa noite, Ronaldo. É isso sim. Muito boa noite para você, boa noite a tanta gente que agora nos acompanha. Olha, os presidentes e vices das comissões foram definidos em votação, mas a oposição não gostou da distribuição, argumentando que não foi obedecida a regra da proporcionalidade. Na Câmara dos Deputados, a principal discussão é sobre a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Parlamentares governistas trabalham para retirar assinaturas e impedir a instalação da comissão. 13 das 14 comissões do Senado Federal elegeram os presidentes ontem. A Comissão de Constituição e Justiça ficou com o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá. Vanderlan, do PSD de Goiás, assume a Comissão de Assuntos Econômicos. E Humberto Costa, do PT de Pernambuco, está à frente da Comissão de Assuntos Sociais.
Parlamentares do grupo de oposição ficaram insatisfeitos com as definições. Os senadores alegam que Rodrigo Pacheco não obedeceu à regra de proporcionalidade para garantir a participação de todos. Os 23 parlamentares de oposição ficaram de fora das presidências de comissões. O petista Humberto Costa disse que as escolhas já eram esperadas após a divisão provocada na eleição da mesa diretora. No momento em que a oposição apresentou um nome, participou da disputa, teve votos para a presidência, ela própria deixou de seguir o critério da proporcionalidade. E, portanto, não pode um instrumento, um processo, ele valer para uma coisa e não valer para outra. Não pode valer para a mesa e não valer para as comissões. Já o senador Flávio Bolsonaro não concorda. Não é natural, óbvio que não é natural, é um gesto, no meu ponto de vista, antidemocrático, como também é inconstitucional. Mas, felizmente, parece que o presidente Rodrigo Pacheco está mais sensível a isso do que outros parlamentares e está disposto ali a ouvir esse bloco de 23 senadores que ficaram completamente isolados em todo esse processo, com a possibilidade de criação de novas comissões temáticas. Na Câmara dos Deputados, os debates são sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os atos de 8 de janeiro. Mais de 200 assinaturas de senadores e deputados foram colhidas, mas o governo trabalha para retirá-las. Aqueles eventos do dia 8 de janeiro estão sendo apurados de uma forma rigorosa, tanto por parte do governo e seus órgãos de controle, quanto por parte do Poder Judiciário. Mais uma vez, faz um discurso e, na prática, age de outro jeito. Eu acho que é um jeito que não tem nada de republicano, ele oferecer qualquer vantagem para que parlamentares tinem as assinaturas sobre um tema que todos nós queremos o quê? Transparência. E o governo brasileiro informou que vai voltar a exigir vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O Ministério das Relações Exteriores já determinou que a Embaixada do Brasil em cada um desses países comunique oficialmente a medida aos governos locais. A isenção unilateral foi concedida no governo Bolsonaro em 2019 para alavancar o setor de turismo. E agora vamos falar de tecnologia. Tem sido comum, quando usamos o computador ou celular, fazermos perguntas para um assistente virtual. Em novembro do ano passado, surgiu mais uma possibilidade para solucionar esses questionamentos. É o ChatGPT. Entenda a reportagem de nossa equipe lá em Aracaju. No trabalho, a ferramenta tecnológica tem auxiliado a criatividade da Thaisa. Acho que a criatividade tem que estar ao nosso lado, né? Porque acho que tudo que a gente faz, a gente precisa ter esse olhar da inovação em conjunto, trazendo também criatividade para o nosso dia a dia. Sheise passa boa parte do expediente em frente ao computador. Para ela, o ChatGPT pode reduzir o tempo numa tomada de decisão. Se você souber fazer as perguntas específicas, ter o conhecimento específico para fazer umas boas perguntas, claro que ele vai consumir informações e trazer para você dados e informações que você precisa trabalhar. O ChatGPT foi criado num laboratório de tecnologia nos Estados Unidos. A ideia é aprimorar a experiência do usuário com assistentes virtuais. Serviços com inteligência artificial já se tornaram muito populares. O diferencial do ChatGPT está na forma de responder ao usuário. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação de uma universidade de Sergipe, os áudios dão lugar a textos e linguagem simples. O que é que muda em relação a essas e outras? É a simplicidade, né? E a disponibilidade dessa ferramenta agora para as pessoas, vamos dizer assim, que não são específicas da área de computação. Não podia perder a chance de fazer uma pergunta à inteligência artificial. Perguntei, o que é o ChatGPT? E a resposta veio em segundos. A inteligência disse que o ChatGPT é um modelo de linguagem artificial treinado em uma grande quantidade de dados textuais para gerar respostas em linguagem natural para uma ampla variedade de perguntas. São inúmeras as possibilidades de utilização dessa nova ferramenta.
ferramentas de inteligência artificial, assim como o chat GPT, elas estão sendo inseridas aos poucos na nossa sociedade em diversos sistemas, diversas situações que muitas vezes a gente nem sabe, né? Hoje a gente liga para um call center, fala com uma URA, fala com um atendente virtual, tem inteligência artificial ali no meio que está lhe perguntando, está sendo cognitivo nas respostas, mas você às vezes pensa que é uma pessoa. Ainda sobre este assunto, nós conversamos com o influenciador digital Pedro Augusto. Ele explicou que, apesar da tecnologia oferecer comodidade, ela não é superior à inteligência humana. Não existe entre a inteligência natural e a inteligência artificial uma distinção de graus, como se você tivesse o homem aqui inteligente e a inteligência artificial mais inteligente que o homem. Não, existe uma diferença de natureza. A inteligência humana é uma coisa e a ferramenta que imita e modula a natureza humana de maneira digital é outra. O professor Pedro Augusto explicou também que a nova modalidade de pesquisa pode provocar uma limitação do raciocínio ou mesmo a queda da inteligência humana. O impacto é o seguinte: as pessoas vão achar que são mais livres por estarem usando inteligência anônima, quando na verdade elas estarão muito mais submissas às inteligências reais que estão por trás da inteligência anônima. Então, o primeiro impacto, me parece, vai ser esse, uma falsa sensação de liberdade. É a sensação de liberdade de quem não sabe que é escravo. Pedro Augusto é o nosso entrevistado de hoje no programa Além da Notícia, que vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite. Nós vamos compreender os desafios do tempo em que vivemos numa boa conversa com ele e eu aguardo você. Daqui a pouco retornaremos aqui de Brasília para falar do imposto de exportações de petróleo cru. Até já. Até já, Ronaldo. Obrigado, hein? Olha, o Papa João Paulo II, hoje santo da Igreja, afirmou em sua encíclica Fides et Ratio que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Sobre o desafio de conciliar vida em sociedade com a prática da fé, nós voltamos a Brasília com Camila Castro, que traz informação conversando ao vivo com o pesquisador, escritor e teólogo Paulo Jacobina. Boa noite, Camila. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, esse é um dilema de grande parte dos cristãos, como viver essa fé no dia a dia. Por isso eu vou conversar agora com Paulo Jacobina, ele que é escritor, palestrante, teólogo e jurista. Muito obrigada pela sua presença aqui no Canção Nova Notícias. Bom, está cada vez mais difícil realmente para os cristãos conciliarem ali essa fé no dia a dia, no trabalho, nas coisas de casa. Essa é uma obrigação, um dever que nós temos, né? O desafio que nos foi lançado para a nossa santificação é enfrentar essa realidade com coragem, porque a notícia que nós temos é o Evangelho, é uma boa notícia. Se cristão tiver cara de infelicidade e tristeza, como é que ele vai poder pregar essa boa notícia que é o Evangelho? Com a sua vida. Bom, e daqui a pouquinho você vai aprofundar ainda mais sobre esse tema. A partir das 8h15, você vai estar palestrando aí sobre o católico em seu trabalho. Fala para a gente um pouquinho mais sobre essa palestra, o que você vai falar de fato. A igreja está nos chamando, né, e nos chama já há algum tempo, a viver esse sacerdócio comum do leigo. O leigo tem que ter essa consciência de que o mundo é o seu altar. E que a gente precisa, de fato, não só se santificar, como santificar o mundo e enfrentar com coragem esses desafios. A gente não pode ficar num canto chorando, olha, está tudo decaindo e está difícil. Não. Nós precisamos estar lá, precisamos estar no mundo do trabalho, no mundo da cultura, precisamos viver aquilo que a gente acredita, não só ficar se lamentando porque as coisas não são como a gente gostaria. É claro que não são, é para isso que Deus nos chamou, para que a gente possa viver como a gente gostaria que o mundo fosse. Então, vamos convidar o pessoal que está aqui em Brasília para participar. Sim, vamos lá. Vamos nos unir, vamos realmente tomar aquele convite que o Papa faz de ser igreja no mundo e ser o mundo na igreja. Explique para a gente rapidamente, para a gente finalizar, onde vai ser. Eu já falei o horário, às 8h15, daqui a pouquinho. Vai ser no barracão da paróquia São Pio. Começa às 8h15, é aberto, né? E vai ser uma conversa gostosa para que a gente possa sentir essa força recíproca e nos dar força reciprocamente para esse desafio tão grande que é o desafio da nossa geração. Com certeza é um desafio em tanto. Muito obrigada, uma excelente palestra. Reinaldo, Adriana, eu volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, hein? Boa noite para você, Camila. Olha, o Sistema Canção Nova de Comunicação tem a missão de levar as informações da igreja no Brasil e do mundo. Isso é possível porque sócios, amigos, benfeitores
ajudam a Canção Nova a seguir com a evangelização, contribuindo com a manutenção dessa obra. Vejam só, nós estamos com 28% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de março. Contamos com você para chegar aos 100%. Para conhecer as formas de contribuir, acesse clube.cançãonova.com, faça lá a sua doação. Se preferir, doe pelo pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento com esta obra, que evangeliza 24 horas por dia. A Receita Federal liberou hoje o Programa do Imposto de Renda 2023. Apesar do acesso antecipado, a data para o início da entrega da declaração está mantida. Inicialmente, a liberação do programa do Imposto de Renda aconteceria só na semana que vem, dia 15 de março, início do prazo da entrega da declaração. Quem vai ter mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o Michel Lopes Teodoro, que é auditor fiscal e superintendente da Receita Federal em Minas Gerais. Michel, explica para a gente o que é esse programa que foi liberado hoje. Isso já é o programa, para poder fazer o preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Lembrando que já está disponível a partir de hoje, mas a entrega poderá ser feita somente a partir do dia 15. O que ele já permite ao contribuinte? Ele já permite que o contribuinte já visualize as informações que ele precisa fornecer à Receita Federal. Como que as pessoas têm acesso a esse programa? Agora é só entrar no site da Receita Federal, no www.gov.br/Receita Federal. E aí, então, só lembrando que agora já dá para a pessoa ter algumas informações, mas o ideal, então, não seria preencher. Justamente. Por que agora esse ano está oferecendo a declaração pré-preenchida logo no primeiro dia? Justamente para minimizar erros, para diminuir a quantidade de declarações em malha. Naturalmente, pelo fato de já ter essas informações, naturalmente o contribuinte consegue transmitir e consegue minimizar os erros. Muito obrigada, Michel. Então, é isso. O programa já está à disposição aí para você ter mais informações, o contribuinte ter mais informações. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. Voltamos a Brasília com Ronaldo da Silva para saber da repercussão do imposto da exportação de petróleo cru no Brasil. Ronaldo, é com você. Sim, essa é a resposta. O Partido Liberal apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para suspender a medida provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que impõe a taxação da exportação de petróleo cru em 9,2%. No documento, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, declara que o atual governo impôs a criação de uma nova frente de receita para custeá-las. O imposto sobre a exportação do petróleo bruto, com base na alíquota de 9,2%, com finalidade nitidamente arrecadatória. A medida provisória de 28 de fevereiro estabeleceu a cobrança de imposto para exportação do petróleo cru até o dia 30 de junho para compensar o restabelecimento parcial da tributação sobre determinados combustíveis. A previsão do governo é de que a medida tenha um impacto financeiro positivo de 6 bilhões de reais, para tentar equilibrar o caixa da União e segurar o valor dos combustíveis. O governo federal decidiu, por meio da MP, manter a desoneração da cobrança de PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre querosene de aviação e gás natural, além de continuar com a desoneração do CID sobre a gasolina e etanol. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anunciou que vai extinguir a edição digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com a autarquia vinculada ao Ministério da Educação, o cancelamento da prova à distância, realizada desde 2020, teve baixa adesão e alto custo em relação à prova física. As provas do Enem deste ano estão previstas para serem aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, celebra 25 anos com o Memorial e a Porta da Misericórdia. Vamos chamar a Elane Gomes, que tem mais informações. Boa noite, Elane. Olá, boa noite, gente. Ótima noite a você que nos acompanha. Pois é, a Porta Santa estará aberta até novembro e é uma oportunidade para os fiéis receberem indulgências também neste tempo de Quaresma. O Jubileu mantém ainda uma exposição permanente, aberta ao público, que conta a história do Santuário São Judas Tadeu.
Em 25 de janeiro de 1940, foi erguida a paróquia dedicada a São Judas Tadeu, em São Paulo. Para tornar o santo mais conhecido na cidade, o pároco da época, padre João Bischer, começou a divulgar a imagem e oração em diversos locais. A devoção cresceu tanto que, em 18 de novembro de 1997, o templo foi elevado a santuário. O crescimento no bairro veio por causa do santuário, né? A devoção a São Judas foi crescendo e Dom Paulo Evaristo, em 1997, ele apenas oficializou o que já havia, que era a devoção do povo que vinha buscar o sagrado nesse espaço por causa da devoção a São Judas Tadeu. E para celebrar esses 25 anos de elevação a santuário arquidiocesano, foi criado um memorial com 45 painéis que contam um pouco da história do local. A gente quis homenagear a devoção, o povo, os devotos, os paroquianos, a gente pastoral, os padres, voluntários, que são a vida desse santuário. Então, nessas 173 fotos dos 45 painéis, são registrados esses momentos de celebração. A gratidão é memória do coração. Então, nesses corredores aqui, tem a gratidão nossa por tantas pessoas que fizeram parte dessa história. E é isso que nós quisemos retratar nestes corredores, nesses painéis. Além da exposição permanente aberta ao público, em razão de seu ano jubilar, o Santuário de São Judas Tadeu também passa a ter uma Porta Santa, que permanece até o dia 18 de novembro deste ano. Nos domingos da Quaresma, todos os dias 18 de cada mês, todos os dias 28, que são votivos a São Judas Tadeu, todos os fiéis e devotos que vêm até o nosso santuário, passam pela Porta Santa, estiverem em estado de graça pela confissão, participarem da Santa Missa, rezar um Creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai nas intenções do Santo Padre o Papa, podem alcançar indulgência para você, ou para si, né, ou para alguém que já tenha falecido. E neste tempo de Quaresma, a Canção Nova em São Paulo vai realizar uma vigília de oração no próximo sábado. Aline Mécio traz os detalhes. A vigília da Canção Nova em São Paulo acontece a partir das 8 horas da noite, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Tatuapé. A Canção Nova de São Paulo preparou uma vigília, uma noite toda de oração, para que você possa estar junto conosco, nos unindo ainda mais à intimidade com o Senhor. Entre as participações na vigília estão Padre Gilberto Duarte, Fraternidade São João Paulo II, Léo Coronel dos Jovens Sarados, Éder Júnior, Natália Barroso e os membros da Canção Nova de São Paulo. Tem missa, adoração, pregação, com muitas participações maravilhosas. A entrada é simplesmente 1 quilo de alimento, né? Você pode contribuir com esta obra. A vigília acontece durante o período da Quaresma. Por isso, o convite é também para aprofundar a oração neste tempo. Tendo em vista que a Quaresma é esse tempo de intensificarmos a nossa vida de oração, intensificarmos essas práticas de amor a Deus, e a oração passa por essa conversa com esse relacionamento de Deus. Iremos viver essa experiência de graça, de estarmos com Jesus por essa noite em vigília, estando ali escutando a Deus, falando com Deus, adorando o próprio Jesus. Abra o seu coração para vivermos juntos essa experiência com Deus. Os 2 trens do monotrilho da linha 15 Prata do metrô de São Paulo, envolvidos no acidente de ontem, colidiram novamente por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira. O acidente ocorreu durante o trabalho de remoção dos veículos. A linha ficou paralisada, causando transtornos. O plano de apoio entre empresas em situação de emergência, o PAESE, colocou 30 ônibus à disposição dos usuários. Bom, gente, a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta com outras informações direto de São Paulo. Desejo a você uma ótima noite. Boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. É com vocês agora. Voltamos com notícias internacionais. A Rússia realizou uma nova onda de ataques aéreos à Ucrânia. Ao todo foram disparados mais de 80 mísseis, 6 deles hipersônicos, que a Ucrânia não pode interceptar.
O sistema elétrico ucraniano, incluindo a usina nuclear de Zaporizhia, controlada pelos russos, foram desligados. Os mísseis atingiram diferentes cidades, incluindo a capital Kiev, o porto de Odessa, no Mar Negro, e a segunda maior cidade do país, Kharkiv. Áreas residenciais foram atingidas. Ao menos 9 pessoas perderam a vida. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que áreas residenciais em 10 regiões foram atingidas. Esta semana, Ucrânia e Nações Unidas pediram a Moscou a prorrogação do acordo que permite a exportação de grãos pelos portos do Mar Negro. Após invadir o país vizinho, a Rússia passou a dominar os 3 portos ucranianos no Mar Negro. Um acordo com Moscou permitiu a exportação de grãos por esses locais. De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a medida era necessária para assegurar o abastecimento em todo o mundo. O acordo de 120 dias, mediado pelas Nações Unidas e Turquia, foi prorrogado em novembro e deve ser renovado em 18 de março, se nenhuma das partes se opuser. And of working to create the conditions to enable the greatest possible use of export infrastructures. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ressaltou a importância do acordo. Admite que permitir o maior uso possível das infraestruturas de exportação através do Mar Negro vai favorecer a manutenção dos preços dos alimentos. A Rússia, que suspendeu o bloqueio dos portos ucranianos no Mar Negro, sinalizou que os obstáculos às suas próprias exportações agrícolas precisam ser removidos antes de permitir que o acordo continue. As Nações Unidas concordaram em facilitar as exportações russas de alimentos e fertilizantes. Volodymyr Zelensky acredita que o trabalho com a ONU para o transporte de grãos pelo Mar Negro proporcionará mais garantias de segurança alimentar mundial. Ucrânia e Rússia são os principais fornecedores de grãos e fertilizantes do mundo. O drama dos migrantes, que tanto preocupam o Papa Francisco em seus 10 anos de pontificado, ganhou novas páginas nos últimos dias. Vidas que buscam e nem sempre conseguem o básico necessário de qualquer ser humano: a sobrevivência. A coragem de quem pula com tudo no mar é para salvar o migrante com risco de morrer afogado. Vai, força, força! Ele foi resgatado depois de cair do barco superlotado com 38 pessoas à deriva, perto da ilha de Lampedusa. Todos foram salvos pela guarda costeira italiana, encontrados a 16 quilômetros da costa. A quantidade de crianças impressiona. Só este ano, milhares de migrantes chegaram à Itália em pelo menos 15.800 barcos. Mas nem sempre o final é feliz. Na província de Crotone, região da Calábria, bem na sola da imaginária bota do mapa italiano, a via sacra hoje é na praia. A cruz é com pedaços do barco naufragado. As 14 estações são com o que ficou dos que não chegaram à praia. O moletom sem a criança de 3 anos, o tênis sem os pés do corajoso jovem que se foi. Na procissão, 5.000 rezam em silêncio pelos 72 migrantes mortos no naufrágio há 10 dias. Agora vamos conferir a previsão do tempo em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, a região sul pode se preparar, pois há novos sistemas em atuação que deixarão um tempo bem instável. A chegada de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical e ao cavado meteorológico, que é um sistema de baixa pressão, favorece os temporais nos 3 estados. O dia estará quente, com máxima de 29 graus em Florianópolis. A chuva intensa persiste no norte do Amazonas, em Roraima, Acre, no Amapá, em áreas do centro-oeste como Mato Grosso do Sul e Goiás, também no estado de São Paulo, Minas Gerais e norte do Paraná. O calor marca presença nas regiões. Em Porto Alegre, a máxima atinge os 33 graus, a capital mais quente, seguida de Cuiabá e Palmas, com 32 graus. Olha, a cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, onde fica a sede da comunidade Canção Nova, teve inaugurada hoje a unidade do Corpo de Bombeiros que leva o nome de Monsenhor Jonas Abebe.
A inauguração do Corpo de Bombeiros na cidade de Cachoeira Paulista ocorreu no dia em que o município comemora sua emancipação político-administrativa. O vice-governador de São Paulo participou do evento. É um trabalho diário, voltado a várias áreas, inclusive a autorização para eventos, começa por aí. Também trabalhos de salvamento de vidas em acidentes, em rodovias, além, claro, do trabalho contra fogo, que é mais conhecido da população. Agora a gente pode, não só aqui na cidade, mas servir a nossa região, né? Importante aí esse serviço do bombeiro. O novo prédio, que leva o nome de Monsenhor Jonas Abib, a corporação tem como dever lutar pela vida através de salvamentos em acidentes ou em situações de risco. Homenagem e missão que vão de encontro com o caminho trilhado pelo sacerdote que se fez tudo para todos. O Padre Jonas estava comprometido com salvar vidas. Não é à toa que a Canção Nova tem um projeto Dai-me Almas, não é? Que é um projeto de salvar vidas, de levar as pessoas ao encontro com Deus, a abertura do coração para o dom da salvação de Jesus Cristo. Então, de tudo é uma homenagem ao Padre Jonas. A Canção Nova, portanto, se sente também honrada. Monsenhor Jonas Abib faleceu em 12 de dezembro do ano passado. Antes mesmo da inauguração do Corpo de Bombeiros, a corporação trabalhou no cortejo do sacerdote, conduzindo o corpo do fundador da comunidade Canção Nova do Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes ao Santuário do Pai das Misericórdias. A inauguração do quartel, que ela é estratégica operacionalmente para o bombeiro, mas ela veio, né, num momento que foi triste, mas muito oportuno de homenagear o Padre Jonas, dando nome aqui à nossa estação, né? Então, é um serviço que vai levar conforto às pessoas, então eu acho que é muito semelhante ao trabalho do Padre Jonas. A instalação do Corpo de Bombeiros também tranquiliza os moradores da cidade e a direção da Canção Nova, que recebe milhares de peregrinos nos acampamentos de oração. Um dos motivos do bombeiro aqui é esse grande volume de pessoas que vêm visitar a Canção Nova. Os peregrinos podem vir com tranquilidade, porque teremos uma adequada segurança para que você venha, possa participar dos eventos da Canção Nova, possa também conhecer a cidade de Cachoeira Paulista, com a certeza que nós temos a devida segurança. Homenagem que alegra o coração de quem é do município e viu crescer um dos maiores legados do Padre Jonas. O Monsenhor era um evangelizador muito conhecido, muito carismático, e a gente tem o privilégio de ter o nome dele. E tenho certeza que da onde ele está olhando por todos nós. E é bom lembrar que o cortejo do Padre Jonas foi a primeira missão do Corpo de Bombeiros da cidade. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.